Oi, meus amores! Tudo bem por aí? Galera, mais uma aula gravada, mais uma aula que você pode ir pausando. E se você tiver alguma dúvida, você anota no seu caderno. E quando a gente tiver uma aula com o Hangout, você me pergunta. Combinado? Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre um gênero muito conhecido, um gênero simples, um gênero que está super presente nos livros já que a gente leu nesse período. E o gênero, afinal, é a narrativa de aventura. Galera, narrativa de aventura. A gente já tinha conversado um pouquinho em sala de aula sobre narração. E quando eu perguntei, né, na sala, o que seria essa narração, vocês me falaram que é o ato de narrar. É o ato de contar uma história. E eu concordei com vocês. É isso mesmo. E aí eu coloquei aqui, só para complementar, que uma narração é um texto que apresenta acontecimentos numa sequência temporal, ou seja, um após o outro. Apresenta também um jogo de causa e efeito, de onde sempre resulta numa transformação. Os personagens vão começar a praticar as ações, vai praticar essas ações e vai acontecer várias transformações. O legal é você ir contando a história de forma a cada uma ação a cada outra, de forma observando o tempo, né? Isso é importante também num texto narrativo. E um exemplo, aliás, dois exemplos. Esse ano a gente já leu Percy Jackson, que é um gênero narrativo, e é uma narrativa de aventura, né? Lemos também O Destino de Perseu, que também é um texto de aventura, né? Aí já trata já a mitologia grega. Então, assim, nesse período você já teve dois exemplos desse tipo de texto, tá bom? Galera, então eu te pergunto: um texto narrativo apresenta um momento impactante. Como acontece esse tchan na história? Esse tchan é marcado por dois aspectos fundamentais, que a gente vai chamar de clímax e desfecho. Galera, o clímax é o ponto alto de tensão do drama. É aquele momento que a gente está esperando o que vai acontecer. É a luta dos dois personagens. Os personagens estão ali a ponto de organizar alguma coisa, de decidir alguma coisa importante da história. Então é o ponto alto. É aquela parte da história que a gente tanto espera. Aquele uau, como a moça está fazendo aí no GIF. E o desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Então, o desfecho, galera, nada mais é do que o final da história. Tudo vai se desenrolando para as ações que vão sendo já realizadas no desfecho, beleza? Legal. Mas por que o gênero se chama narrativa de aventura? Galera, narrativa é contar uma história. Tia, e por que é de aventura? De aventura porque tem umas ações que são desenvolvidas por um personagem representado por um valente herói, que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas situações para escapar do perigo. Como a gente viu lá no livro O Destino de Perseu, né? O Perseu, ele passa por várias situações, por várias lutas. Algumas a gente fica apreensivo, né, para saber o que vai acontecer, se ele morre, se ele não morre, se ele consegue matar o vilão, né, da história. Então a gente fica lendo com vontade de ler cada vez mais. E o fundamental, assim, um dos aspectos mais importantes de uma narrativa de aventura é a ação. Aí eu coloquei para vocês que a ação é um elemento principal dessa narrativa. Tem que ter ação, tem que ter os personagens saindo de um lugar, indo para outro, lutando, enfrentando os desafios. É legal, a gente se envolve com a história. Agora, veja que esse texto apresenta elementos importantes. Então, são os elementos que precisam estar presentes em uma narrativa. Primeiro é o fato, depois é o tempo, lugar, personagens, a causa e o modo. Esse fato corresponde à ação que vai ser narrado. Então, o que vai acontecer na história?
Tempo. Em que linha temporal aconteceu o fato? Quando? Normalmente os autores deixam claro pra gente em que tempo que está acontecendo a história. É no passado ou agora no presente? Lugar. Descrição de onde aconteceu o fato. Normalmente os autores deixam claro pra gente nesse momento que o lugar, ele vai fazendo a descrição, a gente vai imaginando que lugar é esse, como é esse lugar. Tem autores que falam até do cheiro, das cores, é bem legal. Personagens, eles podem participar da história ou pode ser observadores da ação. Com quem o personagem fala, com quem ele realiza alguma ação, né? Agora, a causa. Razão pela qual aconteceu o fato. Tipo, por que aconteceu? E o modo de que forma aconteceu o fato, como aconteceu. Então, todos esses elementos são super importantes em uma narrativa. Além desses elementos, tem umas estruturas que são fundamentais. Quer ver? Ó? Note que o texto tem uma organização, assim como outros. Veja como isso ocorre. Essa organização precisa estar desta maneira: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. E, professora, o que tem que ter na apresentação? Que são os primeiros parágrafos do texto. O autor aponta os principais elementos da narrativa. Ele começa a situar a gente num tempo, num espaço, já cita os personagens, e no desenvolvimento o conflito começa a acontecer, havendo confronto entre os personagens. E o clímax, que a gente já tinha conversado, é o auge do conflito. É aquele momento mais esperado, existindo uma enorme carga dramática, e onde alguns fatos importantes atingem sua maior dramaticidade. Então é um momento assim que a gente está ansioso esperando. E o desfecho, que a gente também já tinha combinado, a gente já tinha conversado um pouquinho, é a parte final da narrativa, que revela o resultado do clímax, sendo que o conflito pode ou não ter sido resolvido. Então, o desfecho é o final da história. Essas 4 estruturas também são importantes e precisam estar bem marcadas num texto de narrativa. Combinado? Nesse próximo slide, nós colocamos alguns personagens da série chamada Stranger Things. Aqui a gente tem a nossa protagonista, a gente tem o nosso antagonista, a gente tem alguns personagens secundários e a gente tem uma figurante. Vamos começar com a Eleven. A Eleven é a personagem principal da narrativa. Ela tá sempre aparecendo, sempre realizando as ações. Ela, assim, toda hora aparece. Toda hora acontece alguma coisa com ela, tá envolvida com alguma situação, alguma conversa. Essa é a protagonista, é a principal. Depois tem o Sr. Brainy, Dr. Brainy, que é antagonista, pois é aquele que se opõe ao protagonista, sendo seu inimigo. Aqui a gente colocou o Justin, o Mike, o Will e o Lucas. Eles são personagens secundários e, apesar de terem papéis menos importantes que o protagonista, são também importantes para o desenvolvimento da ação. Esses amigos estão sempre com ela, fazem parte, de sua história, então, assim, eles são importantes, tá bom? Mas a mais importante é a protagonista. Agora, a Bárbara é a figurante, pois não tem muita participação narrativa. Professora, tem que ter, obrigatório, ter uma figurante? Não. Mas nesse caso dessa série tem. E a gente chama essa personagem menos importante de figurante. Pessoal, então é isso. Falamos um pouquinho dos personagens, falamos da estrutura, falamos dos elementos importantes, alguns exemplos. E a narrativa de aventura é essa. É um tipo de texto que a gente fica com vontade de ler cada vez mais para saber o que vai acontecer com o nosso herói, com o nosso protagonista. E espero que tenha entendido. Qualquer coisa a gente se vê lá no Hangout, tá bom? Beijos!